Boa noite, queridos, queridas. Muito bom estarmos juntos aqui de novo. Gratidão, Celinha, Paulo, pelo convite e a todos vocês pela atenção. Estava assistindo com muita atenção esses vídeos que o Paulo projetou, né? E acredito que muitos de vocês também. A parte teórica do conhecimento, principalmente numa escala mais profunda, ela é, sem dúvida nenhuma, esclarecedora, né? E abre perspectivas fantásticas para a nossa percepção, que se desfazem no primeiro tropeção que a gente dá quando sai daqui. O primeiro pisão da unha encravada, o primeiro telefonema que a gente recebe, ou na primeira mensagem, ou notícia. É muito difícil, num ambiente conturbado como esse no qual vivemos, e com as limitações que nós mesmos criamos para nós ao longo de toda a nossa existência, em especial essa nossa cultura judaico-cristã, que vem sendo há milênios bombardeada com conceitos e crenças que nos tornam reféns de pensamentos muito negativos, né? Somos todos herdeiros pecadores de Eva, né? Para isso estamos aqui nesse vale de lágrimas. A felicidade não é desse mundo. O pecado é que nos conduz à perdição. E por aí vai. Hoje pode ser que a maior parte de nós já não tenha mais isso tão latente, mas está lá no fundo, no nosso subconsciente acumulado, porque nós fomos doutrinados durante quase 2 milênios, pouco menos, 1.700 anos mais ou menos, por esses conceitos. E até muito recentemente, não os mais jovens, mas aqueles que, como eu, ainda pegaram os resquícios das formas dogmáticas mais vetustas, mais antiquadas da religião dominante. Não nos esqueçamos que até muito recentemente as missas eram proferidas em latim. Era proibido o uso do idioma local. Isso começou a mudar há relativamente pouco tempo. E, ainda hoje, muitas das expressões religiosas, não apenas o catolicismo, mas também diversas outras denominações neopentecostais, carregam muito desses dogmas. Grande parte das casas espíritas ainda também estão bastante, eu não diria contaminadas, é um termo muito forte, mas permeadas por esses dogmas que as pessoas carregam lá para dentro. Porque um dirigente de uma casa espírita, um palestrante, colaborador, passista, também é um ser humano e também tem a sua carga de informações, desinformações. Então, muitas vezes, é fácil sair do espírito da letra e nos prendermos à letra do espírito. Ou, numa outra colocação, colocarmos o sábado como a serviço do homem, não o homem a serviço do sábado, nas palavras de Jesus. Esses dogmas criados ao longo dos séculos. Hoje, 2024, estamos aqui em maio, todos nós, sem dúvida nenhuma, bastante impactados com o bombardeio de informações que nos tem passado sobre essa tragédia, mais uma, que está ocorrendo agora no Rio Grande do Sul. Eu digo mais uma porque, se a gente for fazer um retrospecto rápido, a gente vai lembrar facilmente de meia dúzia ou mais delas aqui no nosso país, sem entrarmos, ou melhor, sem sairmos daqui e irmos mundo afora. E isso é parte da nossa realidade. Como isso nos impacta depende da permeabilidade que as nossas mentes têm diante daquilo que a gente permite que o nosso cérebro, a nossa consciência absorva através dessas milhares de telinhas que hoje fazem parte da nossa existência.
E a gente geralmente é pego meio que desprevenido. Então a gente ouve aquela musiquinha, aquela vinheta daquele jornal que passa naquele horário, a gente já larga o que está fazendo e presta atenção. Ou a gente ouve um breaking news, já, opa, o que está acontecendo? Ou recebe uma mensagem pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou qualquer que seja a rede social, já a gente não consegue ficar desligado dos bichinhos. Né? Tem alguém aqui que esqueceu de colocá-lo no modo cala-boca? Sempre acontece. Né? E às vezes a gente se vê extremamente constrangido num ambiente como esse, por exemplo, todo mundo prestando atenção, e de repente começa a tocar lá o pipó, ou então piriri, pororó, piriri, pororó. A pessoa fica, não sabe aonde se enfiar. É pior do que soltar um pum no elevador. De tão desconfortável. Porque a gente está diretamente conectado com isso o tempo todo. E não nos damos conta de que a conexão mais importante e a única que pode, diante de um cenário tão difícil como esse, no qual estamos todos inseridos, não como espectadores passivos, mas como protagonistas dessa história que estamos vivendo hoje. Nenhum de nós está aqui acidentalmente, por acaso. Todos escolhemos vir para cá, nesse momento, nessa configuração física, nesse ambiente. Portanto, a única forma de nós nos fortalecermos, de nós conseguirmos relativizar o impacto ao qual estamos constantemente sendo submetidos, é a conexão com o mais elevado, aquilo que está acima de nós. E aí entra aquele alerta formidável, com 2 verbos no imperativo que reduz ao mínimo necessário e imprescindível para a nossa sanidade mental e emocional. Orai e vigiai. Descontrolou, perdeu o pé, começou a suar frio ou ficar agitado com alguma coisa, para 30 segundos, entre em oração. Se tranca no banheiro, observa alguma coisa bonita, uma árvore, um passarinho, respira fundo e se conecta com o seu eu maior, com o seu anjo da guarda, com o seu santo Padim Cício, a sua Santa Madalena, não importa a forma, cada um de nós tem o nosso gatilho e as nossas senhas de conexão. Usemos-las. Se não tem, cria uma, para que a gente instantaneamente consiga estabelecer esse contato. Por exemplo, uns vídeos como estavam sendo passados aqui agora, tem vários insights ali que a gente pode usar como essa senha de acesso. Para um momento qualquer, a gente... Espera aí um pouquinho, o que é que estava dizendo lá mesmo? E sair daquela frequência. Porque a nossa mente, mal educada, destreinada e despreparada, vive nos pregando peças. Estava comentando isso num vídeo hoje pela manhã. De repente, a gente está lá num momento extremamente difícil, furou o pneu do carro, deu uma batida, ou o teu chefe te deu uma bronca, ou o teu empregado fez uma besteira, danificou um equipamento, fez uma coisa errada, um colega de trabalho que deixou de fazer a parte dele num projeto que vocês estão envolvidos, qualquer que seja a razão externa que te tira do sério. Você está naquele momento ali, batendo boca, quase saindo às vias de fato. De repente, alguém te chama, ô Zé, chega aí, não posso agora. Vem cá, rapaz, é importante. Não posso, você não está vendo que eu estou ocupado. Você foi chamado para aquela vaga que você tinha se candidatado.
Você foi aprovado, pum, hã? Mudou tudo. Cadê a raiva? Cadê a bronca? Sumiu. Esqueci dela. Essa é a mente de todos nós. As nossas emoções, e eu já as coloquei aqui, que não é uma ideia minha, mas é um conceito bastante usado na psicologia, são como macaquinhos. Os 4 que tomam conta aqui do ambiente, e a nossa consciência está só ali, observando. Mas quem realmente faz a bagunça toda são as nossas memórias, as lembranças que elas trazem, as nossas emoções, que são reações instantâneas a esses episódios que acontecem, os nossos pensamentos descontrolados, que esse é o pior dos macacos, é aquele que não para um segundo. Ninguém aqui está pensando naquilo que eu estou falando só, nós estamos pensando em trocentas outras coisas ao mesmo tempo. E o nosso ego, que toma conta do pedaço e geralmente quer manipular os outros 3 macaquinhos juntos. Enquanto a gente não adquire essa sabedoria, essa prática da meditação, que nos permita se afastar, ficar observando esses 4 macaquinhos em ação, sem entrar na jogada deles, sem ser capturado por eles, sem tentar interagir com eles, senão vamos dançar, a gente vai entrar no vídeo, que é o que a gente sempre faz. A gente se perde nas memórias que despertam emoções, que levam a pensamentos descontrolados e que o nosso ego julga e compara e manipula. Então a gente tem que se abstrair dessas situações que a nossa mente nos coloca e só observar atentamente, como foi claramente colocado no vídeo. Sair daquela posição de quem está apreciando um objeto, se abstrai daquilo. Desconecta do objeto. Se ele não existe. É só uma ilusão de ótica. Nada do que existe de material é real. Nós somos só matéria condensada, assim como todo o mais. Energia condensada em matéria. E quando a gente tem um distanciamento, a gente consegue respirar fundo e vigiar os nossos pensamentos. Por que eu estou pensando nisso? Da onde vem essa ideia, esse pensamento? Por que isso me afetou tanto, a ponto de mexer com o meu emocional? Existe uma razão real para eu entrar nesse modo de segurança e ficar preocupado ao extremo com uma coisa que, na maioria das vezes, não tem a menor razão de ser, nem de trazer motivos para preocupação? E para isso, na nossa humilde condição de aprendizes, o melhor recurso continua sendo a oração e a vigilância, constantes, diárias, atentas, para que a gente possa gradativamente reassumir o controle da nossa mente e aí sim co-criar a nossa vida, a nossa realidade, aquilo que nós realmente desejamos, queremos ser. Não aquilo que a gente acha que precisa, mas aquilo que é efetivamente importante para a nossa existência. Que nem sempre é aquele modelo de celular, ou aquele carro novo que está passando agora comercial na TV, ou aquela viagem fantástica, ou aquela mulher maravilhosa, aquele homem fantástico que está aparecendo nas propagandas. Não. As nossas necessidades estão muito mais próximas de nós do que nós podemos conceber. E nós precisamos de muito pouco. Esse conceito do consumismo exagerado que nos impõe a mídia, que nos hipnotiza e nos manipula, gerando uma falsa impressão de felicidade adquirida com patacas, que nunca vai ser possível.
é o campo da ilusão onde as sombras nos querem. A gente tem que sair disso. Nós não nos reunimos ocasionalmente num lugar como esse, numa casa espírita, num lugar onde se dedicam as pessoas a cuidarem umas das outras, a se protegerem mutuamente, a doarem energias entre si, a fazerem a prática concreta da caridade material também, que é extremamente importante, porque quando a gente se dedica um pouquinho ao outro desinteressadamente, nós nos desconectamos daquilo que nos causa dor e sofrimento, que geralmente é ilusório. A gente percebe o quanto existem pessoas realmente num estado severo de sofrimento terrível e que estão enfrentando aquela dificuldade de uma maneira muito mais tranquila do que nós com a nossa dor de dente ou nossa unha encravada. É só olhar ao nosso redor. Nós temos os exemplos. Mas o mais triste nisso tudo é que acabamos abrindo mão daquele poder imenso que cada um de nós tem de transformarmos a nossa vida e o mundo em que vivemos. Simplesmente por desatenção ou desconexão. Ele deixou absolutamente claro para todas nós: tudo aquilo que eu faço, vós também o fareis, e muito mais. Vós sois deuses. E essa mudança é muito real e muito possível. Eu tive aqui em janeiro com Paulo, com Célio, aliás, antes de vir aqui, fui procurá-los em casa para conversarmos. Ele já havia me feito um convite para vir aqui. E eu estava num momento da minha vida, assim, destrambelhado, desancado. E não tinha razão para aquilo. Mas, para mim, tinha. Estava doendo em mim. Eu estava desarvorado. Alguns que me ouviram aqui fazendo palestras em fevereiro, março, não lembro quando exatamente, perceberam que eu estava nitidamente emocionado no momento que eu estava falando sobre coisas genéricas, mas que me tocavam a fundo. Porque eu nunca faço script daquilo que eu vou falar e tampouco fico elaborando muito. Eu permito que flua nas minhas palavras aquilo que eu sinto e aquilo que eu recebo como intuição sempre. Como eu não tenho a sabedoria necessária para ser um grande palestrante, a única coisa que me qualifica para eventualmente falar para um grupo de pessoas como vocês é expor o meu íntimo, é aquilo que eu experienciei na minha vida e estou vivendo agora. E como a aplicação daquilo que eu tenho conhecimento, não sabedoria, mas conhecimento, tem me ajudado a superar dificuldades, a encontrar novos caminhos, novas saídas, a restaurar minha alegria de viver, meu otimismo, minha esperança, minha fé, não em mim, nem na solução dos probleminhas da minha vida, que são minúsculos, mas dessa nossa humanidade tão sofrida. E que quanto mais a gente observa com os olhos e os ouvidos contaminados por aquilo que querem nos fazer enxergar, ouvir e pensar, nós vemos com absoluta desesperança. Há uma verdadeira pandemia de problemas mentais no mundo inteiro, em todas as sociedades, entre jovens, crianças, entre idosos, entre pessoas bem-sucedidas e entre pessoas na miséria, que não acreditam mais que seja possível, de alguma forma, viabilizar a raça humana nesse planeta. Os catastrofistas de plantão que vivem vendendo a ideia de que o mundo vai acabar, ainda que sob formas muito bem elaboradas e muito contexto científico,
É natural que nós vamos presenciar mudanças dramáticas do ponto de vista geológico, geográfico, climático e também antropológico, ações humanas, sem dúvida. Quando não foi assim? Ah, mas nesse momento está tudo numa outra escala. Perdão. É claro que está numa outra escala. São 8 bilhões de consciências projetando energia agora, criando essas realidades distorcidas. Nunca antes houve tantas consciências, tantas fontes de energia poderosas em ação. Porque isso é parte de um processo de transformação. Eu já usei essa expressão aqui, vou repeti-la. Nós estamos todos compulsoriamente inscritos num grande vestibular para toda a sociedade humana, encarnada e desencarnada. E não dá para falar, eu vou deixar para fazer no ano que vem. Perdeu o playground. É nesse momento, é nessa época, é o nosso momento. E a gente está preparado, nós temos como dar conta disso, ou não estaríamos aqui. A gente tem que ter fé em si próprio. E fé naquele que nos criou. Mas não ficar contando que ele vai resolver os nossos problemas, porque não vai. Tem alguém aqui que cura dores ou doenças, Paulo? Tem alguém aqui nessa casa que cura a doença de alguém, não? Eu não conheço. Conhece alguém, Celinha? Ninguém vai curar as nossas doenças, a não ser nós mesmos. A gente encontra uma ajuda, sim, um apoio, um suporte, uma orientação. Mas, ao fim e ao cabo, ele mesmo disse, vai em paz, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Ou seja, muda. Se você está fazendo a vida inteira esse script e não está dando resultado, se você não mudar o script, o resultado vai continuar sendo o mesmo. A gente tem que mudar. Aqui, aqui e aqui. Na ação. Porque conhecimento, pensamento não é poder. Pode nos orientar. Poder está na ação concreta. E no pensamento correto, alinhado. No sentimento correto. Quando a gente alinha esses nossos perfis de pensamento, emoção e ação, as coisas começam a se transformar ao nosso redor. Você não precisa correr atrás, as coisas vêm até você. A gente cruza com pessoas, recebe uma ligação, tem uma ideia, assiste alguma coisa e tudo muda na nossa vida. É só clicar. Então, para não prolongar mais, porque nós temos ainda uma atividade bastante intensa na casa hoje, todos nós estamos precisando bastante dessa energia, dessa força, desse amparo mútuo que todos nos damos aqui, porque todos aqui estão doando. Mesmo que não saibam, viu? Tem um truquezinho aí, uma pegadinha. Ah, eu vou lá que eu vou receber um passo. Vai, mas vai doar também. Só que isso não é anunciado. Não precisa. Porque quando a gente entra em conexão, cada um está doando aquilo que pode e recebendo aquilo que precisa. Com a ajuda daqueles que estão manipulando essas energias todas aqui, enquanto estamos. Então, já que estamos sempre falando de energia, porque somos energia e vivemos imersos nessa energia fantástica, que é o pensamento divino, que está dentro de nós e se projeta através de nós no mundo todo. Eu, outro dia, fiz uma prece de encerramento aqui, né, Celinha, aqui, acho que algumas pessoas gostaram muito. Posso fazê-la novamente? Para aqueles que não sabem, a luz violeta, e isso a física de hoje já nos ensina, ela tem um poder incrível de catalisação, de transmutação, né?
Quem já foi ao dentista e aplicou aquela resinazinha, depois seca ela com luz violeta, ou então que trabalha no ramo gráfico e vê as impressões sendo feitas e secarem instantaneamente com UV. Quem vai à praia e não passa protetor sente a queimadura do UV. O ultravioleta tem escalas infinitas de frequência. E a mais poderosa delas, que é o que chamamos de raio violeta, é administrada por uma entidade que já teve muitas encarnações no planeta e que é mais conhecida no cenário, principalmente do grupo da Fraternidade Branca, como Saint-Germain. Foi um personagem da história de França, séculos passados. E há uma oração muito linda dirigida a ele, que me toca fundo e eu sempre que tenho oportunidade gosto de compartilhar com todos. Ela diz assim: luz violeta, queima, queima, queima dentro de mim tudo que não é o poder, tudo que não é o saber e tudo que não é o amor de Deus, para que a chama da minha fé se mantenha sempre acesa e para que eu possa, passo a passo, compreender a razão e o sentido do meu viver. Luz violeta que vem dos milhares de sóis, desce, desce, desce sobre essa terra de todos nós e ajuda a cada um de nós a se purificar da cabeça aos pés e a nos lembrarmos do imenso privilégio que é ser homem. E para que nos lembremos dos preciosos dons com os quais todos fomos dotados, os dons da autoconsciência e do livre-arbítrio, com os quais podemos transformar os efeitos de todos os erros e dores do passado, criando e expressando a toda hora e a cada momento de nossa vida presente formas de amor e de harmonia através de nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Luz violeta alimenta a minha profunda vontade de aprender, com as minhas próprias mãos, a afinar cada corda do meu coração, para que ele possa de novo vibrar na divina música da pura alegria, a alegria de ser luz. Beijo no coração, uma ótima semana a todos, que estejamos em paz.